Bom, pessoal, bom dia novamente, né? E a aula de hoje a gente vai falar sobre derivadas, né? E aí, temos a aula de manhã agora falando de derivadas e temos a aula da tarde falando de derivadas também, tá? Então, assistam as duas aulas, certo? Vou tentar ser diferente em relação a isso, né? E aí, quando se fala de derivadas, né, cálculo, aqui é onde fica uma boa parte das aplicações, né? Aqui também tem tantas aplicações de cálculo, né, em geral, né? Aplicações de cálculo, tá? E aqui também vai ser a base, né, para outras disciplinas. Disciplinas essas que você pode pegar cálculo numérico, tá? Então, cálculo numérico, você também precisa dessa parte. Esse nu aqui não é aqui, né? O acento é no é, o paroxítono, né? E também tem a base para você começar a entender equações diferenciais, né? Equações diferenciais ordinárias, aí depois equações diferenciais parciais, equações diferenciais, né? Diferenciais, tá? Então, existe uma disciplina chamada cálculo numérico, existe uma disciplina chamada equação diferencial, né? Aí tem outra disciplina chamada de funções especiais, né? Que não tem no curso de vocês, mas caso vocês queiram fazer, também é uma base para isso, certo? Aí, e aí continua, né? Que continua. Derivadas, então, é um mundo que abre portas nesse sentido, né? E, além disso, é um mundo que tem aplicações. Aí, quando você fala em derivadas, você vai ver aplicações do tipo, tudo que você fala que tem uma taxa de variação é uma derivada. Taxa de variação. Né? Se você fala, não tem uma taxa de variação, tem um coeficiente angular, tá? Coeficiente angular também está relacionado com derivada, certo? Taxa de crescimento ou decrescimento, crescimento ou decrescimento, né? Também é uma derivada. Aí você coloca aqui, eu quero encontrar um ponto mínimo de uma curva, um ponto máximo de uma curva, ponto de inflexão, ou seja, ponto de descontinuidade. Isso também é uma derivada. Com licença, professor. Pois não, A próxima prova vai ser de derivadas e integrais, só correto? derivadas. Só derivadas. Deixa eu perguntar um negócio. Pergunte. A nota da prova vai ser por média, que nem foi na primeira, ou vai ser por tentativa? Não sei ainda. Qual é o critério? Aí eu não sei não. Quando chegar a hora lá, eu vou saber. Ok, vou só deixar claro que eu gosto muito do senhor, viu? Você é muito legal. Valeu, mais. Tudo bem, cara. Então, assim, vamos lá, voltando aqui à aula, né? A gente está falando de derivadas, né? Então, falar de derivadas é a mesma coisa de você começar a ver a função em diferentes perspectivas. Essa perspectiva, você pode estar vendo a função como sendo pontos onde ela cresce, ou intervalos de crescimento, intervalos de decrescimento, ponto onde a função tem um mínimo local ou um mínimo global, né? Pontos onde a função tem um máximo local ou um máximo global, tá? E aí, você está trabalhando, então, com sistemas que são desse jeito, certo? Por exemplo, né? Você abre a torneira de água, né? Se ela tiver ar, por exemplo, nos canos, vai sair uma quantidade de água, né? Aí, se ela não tiver ar, vai sair uma outra quantidade de água. Dependendo como foi feita a construção da casa, você possa ser que você tenha pressão.
né? E sai um volume de água, um fluxo de água alto ou baixo. Quando eu falo fluxo de água, né? Eu estou dizendo então que a minha taxa de variação de água pela tanto de água que passa pelaquela área, né? Que é a boca da torneira, certo? Envolve uma derivada. O fato de eu conseguir calcular essa taxa ou esse fluxo de água, isso é uma derivada, no fim das contas, né? Derivada ou integral. Mas lembrando, tem depois de Leibniz, né, e Newton, derivadas integrais, elas se tornam, é como se fosse, uma é a função, a outra é a inversa. Como se fosse, tá? Não necessariamente é isso, mas é como se fosse, certo? Aí, as mesmas aplicações que tem para derivada, a gente vai ter também algumas delas para integrais. Só que isso a gente vai conversar depois, certo? Então, você tem várias, por exemplo, falar de velocidade. Né? Vocês aprenderam no ensino médio de vocês que velocidade média, por exemplo, era delta S por delta T. Vocês aprenderam isso no ensino médio de vocês. Né? A velocidade média é a variação de espaço pela variação do tempo. Quando você fala que é a variação de algo pela variação do outro, tá? E o que é que acontece se eu diminuo essa variação ao máximo que eu quiser? Ou seja, se eu pego a variação de tempo, por exemplo, e levo essa variação de tempo para zero. Então, o que é que acontece com a velocidade quando eu calculo o limite onde o ΔT vai para zero, do ΔS por ΔT? Né? Aí, a velocidade, ela deixa, primeira coisa, a velocidade ela deixa de ser velocidade média, né? E passa a ser uma velocidade que é instantânea. Por quê? Porque a variação de tempo é nula. Então, você está calculando a velocidade naquele instante. Né? Essa é uma interpretação física. Só que isso daqui, o limite da variação, isso na realidade é uma derivada. Então, isso aqui fica ds dt, tá? Então, vira uma derivada. Logo, quando você fala que uma grandeza, ela depende da variação de duas outras grandezas, né, da razão dessa variação de duas outras grandezas, na realidade, você está falando de derivadas. Por exemplo, densidade. Densidade, certo? Quando se fala em densidade, você está falando que é a variação de massa pela variação de volume. Opa, então isso aqui é dm. Então a densidade, quando você calcula ela num ponto bem específico, é dm dv, tá? Ou seja, a derivada da massa em relação ao volume. Vamos pegar outra grandeza aqui, por exemplo. A gente pode pegar qual? Agora, A força. aceleração. Força. Força. Força é igual a massa vezes aceleração. A aceleração é igual a variação de velocidade por variação de tempo. Né? Ou seja, que força pode ser escrito como sendo m dv dt. Se m for constante, então força é igual a dt de mv. mv é momento. Então, força é igual a dp dt. Então, a força ela depende da taxa de variação do momento linear, tá? Ou quantidade de movimento. Ou seja, quando você olha para as grandezas, certo? E essa grandeza ela está dependendo da taxa de variação de alguma coisa, tá? Aí você está falando de derivadas, certo? Obviamente, isso aqui, pessoal, é só uma amostra do que você pode aplicar, onde você pode aplicar, onde você pode observar derivadas, tá? Então, para resumir, derivada tem como interpretação a taxa de variação, o coeficiente angular da reta, né? Vamos falar de coeficiente angular da reta, né? Que eu não falei ainda. Coeficiente angular, né?
Suponha que você tem uma função qualquer. Suponha que você tem uma função qualquer. Que a função, né? Não está muito bonito, não, mas está aí a função. Certo? E aí, eu vou supor que você tem aqui, vou pegar isso aqui um pouco mais. Um pouco mais assim. Isso. Vou pegar aqui em verde. Aí eu vou supor que você tem aqui 2 pontos. Esse ponto aqui, ponto x0, um ponto x aqui. Obviamente aqui você tem uma f de x0 e aqui você vai ter uma f de x. Todo mundo concorda comigo até aqui? Tá Sim, claro para você? Sim, né? Se você observar e for traçar aqui uma reta que conecta os 2 pontos, né? O ponto aqui com o ponto aqui, você tem uma reta secante. Uma reta que passa na curva e toca esses 2 pontos. Certo? Agora, o que é que acontece quando eu pego o x se aproximando de x0? Quando eu trago o x para se aproximar de x0. Ou seja, se eu pegar o x bem aqui, por exemplo, o ponto x está aqui, não é? Então, eu vou lá, vou traçar de novo a minha reta. Olha o que foi que aconteceu. O que foi que ficou diferente? o ângulo dela, O mais ângulo inclinado. dela. Mais inclinado. Se eu aproximar mais ainda, o que é que acontece? Mais inclinado ainda. Mais inclinado ainda. Continua tocando 2 pontos, não é? Isso. Quando o x está muito próximo de x0, veja o que é que acontece. A reta secante se transforma numa reta tangente, não é? A reta tangente é aquela que toca num único ponto. Beleza pura? Você muda o coeficiente angular, o que eu estou dizendo para ti é o seguinte, o que é que acontece quando você calcula o limite de x que tende a x0 da f de x menos a f de x0 dividido por x menos x0. Tá? Então, eu estou dizendo para ti que esse limite aqui, ele transforma uma reta secante, o coeficiente angular de uma reta secante, que é esse daqui, em um coeficiente angular de uma reta tangente. Então, ele transforma a reta secante numa reta tangente. Beleza pura? Tá claro isso para vocês? Tá de boas? E aí, galera, todo mundo conseguiu entender? Não. Primeiramente, pera, onde é que tá esse negócio da secante? Que eu sou meio A lasado. reta secante é toda aquela que passa numa curva e toca em 2 pontos. Tá? Isso é uma reta Hum. secante. Eu vou até colocar aqui em outro ponto aqui. Reta secante. Vamos ler aqui. Reta secante é uma reta a uma circunferência. Se essa reta intercepta a circunferência em 2 pontos, quaisquer, certo? Aqui uma reta secante, tá vendo? Ó, intercepta a curva em 2 pontos quaisquer. Isso é uma reta secante. Reta tangente intercepta a curva somente em um ponto. Beleza pura? Sim. Então, isso aqui é uma reta secante, isso é uma reta secante, isso é uma reta secante. Essa daqui eu tentei fazer de um jeito que só tocasse a curva em um único ponto, né? Essa última aqui em vermelho aqui, tá? Setinho. Talvez a figura não esteja muito bonita, mas é para tocar em um único ponto. Beleza? Professor, mas quando aí ela fica reta, não tem tangente, né? Quando ela fica reta, não tem tangente, como assim? Porque, tipo, no círculo trigonométrico lá, a tangente fica tipo um traço assim do lado. Aí é tipo o ângulo, aí quando fica reto não tem. Bota a imagem do círculo trigonométrico aí no. Círculo trigonométrico. Não, eu quero ver o que eu... Aqui.
Pronto, aí a tangente fica do lado. Aí, tipo, se a linha ficar reta, ela não vai tocar a tangente. Aí não vai ter tangente. Se a linha ficar reta. Se a linha ficar reta. Como você fala que a linha vai ficar reta? Quando ela tá muito, o X tá muito próximo do XZ. Ou é igual, não sei se pode ficar igual. É quando o x está igual a x a zero, não? É, aí, tipo, a linha vai ficar inclinada para cima infinito. Aí nunca vai tocar tangente. Ou é quando o Ou eu x, tô viajando. quando x é igual a π sobre 2, né? Que a linha vai para infinito, que você fala. Né? A tangente vai para o infinito, não é isso? Sei, pode ser. É, porque a tangente de π sobre 2 é que vai para infinito, né? Não de zero, né? É de π sobre 2, é de zero é igual a zero. Aí, tá, eu entendo o teu ponto, mas ali a gente não está calculando, né, em relação ao círculo trigonométrico. Tá vendo que é em relação à curva? Sim, sim. E tá vendo que o ângulo aqui, ele não se torna 90 graus? É tipo o limite. O X nunca vai ser igual ao XZ. É, nunca vai ser igual a x0, vai ser muito próximo, mas nunca vai ser igual. Ah, entendi. Entendeu? Aí ele se torna um ponto só. Aí a reta que passa é um ponto só. Aí isso aqui, na realidade, o que você está fazendo é calculando o coeficiente angular de uma reta. Né? E aí o coeficiente angular dessa reta é o coeficiente angular de uma reta tangente. Isso aqui. É o Então, coeficiente angular. então sempre vai ter um ângulo, nunca vai ser zero o ângulo. E nunca vai ser 90, né? É, exato. Angular. Uma reta tangente. Né? E aí, se eu disser para vocês, bom, isso aqui são só exemplos, né? Que a gente falou da taxa de variação, falou da reta tangente, taxa de crescimento. Aí você observa o seguinte, ó, se você traçar um gráfico de uma curva novamente, vou traçar outra curva aqui, né? Vou traçar agora aqui um pouco mais rápido. Aí, vamos lá aqui colocar aqui uma curva desse jeito aqui. Eu pergunto a vocês, se você quiser traçar uma reta tangente bem aqui, como é que você faz? Como é que seria a reta tangente bem aqui? Rasgando ali naquele ponto ali, ó. Na pontinha, né? É, como se você estivesse pegando assim, não é? Tranquilo? Você calcular uma reta tangente bem aqui, nesse ponto aqui. Ó, vou marcar aqui a superfície em alguns pontos aqui. Ó. Eu vou colocar agora retas tangentes em cada um desses pontos, tá? Vou colocar agora aqui em azul. Vou botar com essa linha aqui, né? Dá para todo mundo entender isso aqui, não é? Aqui em vermelho. Só a reta tangente é mais ou menos esse ponto aqui, tá? Essa é a visão, né? Eu não consigo desenhar. Ó, tá assim, mas o ângulo aqui não é 90 graus, né? Não, não é. Vocês entendem que em cada ponto da curva, o que você está modificando aqui, se você pegar um ponto e traçar uma reta tangente, o que você está modificando é o coeficiente angular daquela reta tangente, em cada ponto dessa curva. Todo mundo entende isso? Um Everson. Ó, se eu pegar um ponto aqui, o coeficiente angular está aqui. Aqui, o coeficiente angular dessa reta tangente modificou, não foi? É diferente, não é? Esses dois pontos. Sim. Aqui, para cá, também é diferente. Entre o azul e o vermelho aqui, também é diferente, não é? Enquanto que um está positivo, o outro está negativo. Todo mundo consegue visualizar isso? Sim, Em sim. relação à reta, né, senhor? Tá falando? Ela Em crescente relação ou à reta. decrescente? Isso, é Ah, só isso que eu ok. quero. É só isso que eu quero dizer para vocês. Que quando é que é crescente? Quando o coeficiente angular da reta tangente é positivo. Quando é que é decrescente? Quando o coeficiente angular da reta tangente é negativo.
Mas a gente acabou de ver que o coeficiente angular, na realidade, é uma derivada. Né? Está relacionado com derivadas. Então, intervalo de crescimento e decrescimento, você também determina por derivadas. Beleza? Pura? E uma linha reta tem tangente, só. Oi? Uma linha reta tem tangente. Uma linha reta tem tangente? Tem. É zero. 100% reta, sabe? Tem. Pra tocar, sair um ponto, tocar essa reta inteira, ia ser a reta, uma tangente, sei lá. Ah, tá. Então tá falando uma função do tipo f de x igual a x, por exemplo, tem esse gráfico aqui, né? Você está perguntando, essa função tem tangente? Se a reta tangente seria a própria função? Realmente é uma boa observação, viu? Só se ela passar cortando aí, né? Vai estar cortando em um ponto. Só se ela passar cortando aqui. Mas aí você pegando aqui f de x, f de x igual a x. Por que tá isso? F de x igual a x, por exemplo. E for calcular o coeficiente angular, por exemplo, em 1, quando x é igual a 1. Esse resultado dá 1. For calcular o coeficiente angular quando x for igual a 2, esse resultado dá 1. For calcular o coeficiente angular quando x for... o que acontece é exatamente isso. O coeficiente angular em qualquer ponto que você calcular dessa função, que é uma reta, né? Aí ele vai ser o mesmo valor, sempre. O coeficiente angular não muda, né? Que é esse ângulo aqui. É tangente desse ângulo aqui. Certo? Então ele não muda. Porque é uma reta. Se for uma função do tipo x ao quadrado, aí muda, né? É outra história. Mas se for uma reta, você não tem mudança no coeficiente angular. Como que ia ser o desenhozinho da tangente aí nessa função? Desenhozinho da tangente nessa funçãozinha. Cadê o bicho aqui? Eu fechei. A tangente dessa função. Como assim, meu filho? Rapaz, eu queria só saber como é que ficaria no gráfico a tangente. Daquela função lá? Eu não consigo desenhar, não. Beleza. Eu não consigo desenhar, não. O coeficiente angular seria o mesmo sempre, né? É como se você disse mesmo. Né? É como se a própria reta fosse já a sua reta tangente, né? Ou seja, não tem uma reta tangente, né? Porque não tocaria somente em um ponto, tocaria em todos os pontos. E o coeficiente angular, a derivada aqui, então, seria igual para todos, né? Eu não sei, cara. Eu não sei. Não saberia te informar como calcular isso. Não é nem calcular, né? Como desenhar isso. Deixa eu botar outra aqui, outra função, para a gente poder analisar. Tá? Aí vamos lá. Eu vou pegar aqui uma função do tipo x a terceira mais alguma coisa, certo? Então, essa função, ela passa aqui e faz isso aqui. Né? Então, ela vem lá do menos infinito, sobe. Sobe para o mais infinito. Aí tá claro para todo mundo que ela vem aqui, tem um morro, desceu, né, e subiu. Esse ponto aqui, pessoal. Que tipo de ponto é esse? Esse ponto aqui no topo desse morro aqui. Eu ia falar máximo, mas o outro tá maior que esse aí, então. Então, você tem razão, esse aqui é um ponto de máximo. Máximo local. Né? Um ponto de máximo. E esse daqui? Aí é mínimo. É mínimo. O que é que acontece se eu traçar a reta tangente aqui, nesse ponto? Repara. Eu pergunto a você, quanto é o coeficiente angular dessa reta? Zero. Zero. Zero.
Então, o coeficiente angular de uma reta tangente, quando você tem um ponto de mínimo ou de máximo, é zero. Ah, só uma dúvida aí. Essa reta aí, se você prolongar, ela não vai bater lá ali na outra parte do gráfico? Correta. Não? Essa reta aí que tem o coeficiente angular zero. Não, mas Se aí você prolongar. a gente pega só essa pequena parte. Aí quer dizer que todo ponto dessa função aí, ela vai ter uma reta tangente? É, Ah, pronto. entendeu? A gente Só pega que aí. isso aí limitado de uma forma que não bata Certo. entendeu? Eu entendo que você está dizendo para mim, olha, Eu e se pensava que você, ia ter delimitações. é, se você continuar aqui, vai bater aqui. Não, eu não quero saber isso, não. Eu quero saber só o que acontece aqui, entendeu? Nesse pequeno intervalo aqui. Não tem Entendeu? como cortar essa função e outra Pronto. função, não, pra deixar realmente um ponto de máximo, um ponto de mínimo aí. Tem, cara. Vamos ver agora, por exemplo, uma função quadrática, né? Uma função quadrática. Tipo, x ao quadrado menos 1. Qual o gráfico dessa função? X ao quadrado menos 1. Como a gente colocou só para o lado positivo, né? A gente pode colocar assim, né? Deixa eu mostrar para vocês. Não tem raízes e está acontecendo isso aqui. Né? Isso aqui é uma função quadrática, correto? Tá claro isso? Não tem que tangir o menos um, não. Sim, com delta menor do que zero aí. Delta menor que zero, exatamente. Né? Se aí fosse a função que passa em menos 1 em 1, aí teria que vir aqui, né? Passando aqui nos dois eixos. Como eu desenhei esse eixo só no lado positivo, só no primeiro quadrante, e aí eu teria que pegar uma função que é delta menor que zero. Né? E aí, se você tiver aqui uma função quadrática, por exemplo, você observa que cada ponto que você colocar aqui, você vai observar que o coeficiente angular está caindo. Né? Ele é menor do que zero, ou seja, aqui é decrescente. Aqui você vai observar que ele é crescente. E bem aqui você vai observar que ele é o quê? É zero. Belezinha? Todo mundo consegue ver isso? E aí, galera? Vocês conseguem ver isso? Professor, só uma dúvida. O tipo, coeficiente angular refere a ângulo, né? Aí o ângulo dessa reta aí que é traçada, ela é medida em relação a quê? A linha de baixo, ao eixo X ou o gráfico? Tá. Aí você pode fazer em relação... Tá vendo que esse cara aqui tá assim? Por exemplo, vamos pegar um ponto bem aqui, ó. Vou botar um ponto bem aqui, tá? Em vermelho. Tá aqui, esse ponto aqui. Aí eu vou traçar a reta tangente a ele. Você observa que essa reta tangente tá assim, não é, ó? Certo? Aí agora, para me calcular o ângulo, o que é que eu faço? Eu faço a projeção. Eu imagino que aqui você tenha um pequeno avanço aqui no eixo X e um pequeno, que aqui seria maior, no eixo Y. Certo? Então, virou um triângulo retângulo aqui. Como ele virou um triângulo retângulo, e essa daqui é a hipotenusa, aí você pode calcular esse ângulo imaginando o seguinte, o cateto oposto pelo cateto adjacente. Beleza pura? Então é em relação a ela mesma que é esse ângulo. Se você calcular aqui, ó, voltando lá para a primeira figura, né? Vamos botar aqui de novo essa primeira figura. Né? Isso aí é uma pergunta interessante. Vou botar de novo aqui, ó. Primeira figura, certo? Tentar desenhar ela novamente aqui, ou algo parecido. Tem alguém querendo entrar aqui, só um momento. Pronto. Ou algo parecido, né? Suponha que você tem isso aqui, certo? Essa é a tua função. Eu vou colocar aqui os pontos x0, aqui o ponto x0, daqui o ponto f de x0. Aqui o ponto x, certo? X. E daqui o ponto f de x. Tudo bem até aí?
Vou passar uma reta passando por x0 e x, ou seja, uma reta que passa nesses pontos aqui. Vou calcular o coeficiente angular agora dessa reta aqui, ó, essa reta em verde. Quando você vai calcular o coeficiente angular, você está calculando em relação a essa distância e a essa distância aqui, tá? Então, o coeficiente angular, vamos pegar em relação a esse ângulo aqui, θ, é o cateto oposto, que é essa altura, a altura. Quanto é essa altura? Essa altura é f de x menos f de x0, certo? E essa distância aqui, quanto é? X menos x0, concorda comigo? Então, coeficiente angular da reta S, né? Reta S, é simplesmente a razão f de x menos xf de x0 dividido por x menos x0. Beleza pura? Beleza. Beleza, né? Aí veja que esse coeficiente angular aqui é um coeficiente angular de uma reta secante. Quando eu tendo x para x0, a reta secante se transforma numa reta tangente. Beleza? Então, para você ter uma reta tangente, você calcula o limite de x tendendo a x0 da f de x menos a f de x0, dividido por x menos x0. Tá? Aí daqui a pouco a gente vai ver que isso aqui nada mais é do que a definição de derivada. Para colocar isso em outra perspectiva. Professor, Mas não, meu filho. eu não peguei bem essa questão da reta secante se tornar tangente. Tá. O que é que acontece, então, quando esse cara, que é o x, tende a x0? O que é que A reta acontece? tende a ficar tangente. A reta tende a ficar tangente. Né? Ó, veja aqui, daqui para cá, o x está se aproximando. Se aproximou daqui, você está mudando o ângulo que está passando, né? O coeficiente angular, né? Ó, entre essas duas retas. Quando o x está em x0, ou seja, está bem aqui, quando o x está bem aqui, certo? O x está muito próximo de x0, a reta só passa em um ponto, só passa tocando em um ponto. Cadê aqui? Deixa eu ver se eu consigo desenhar isso aqui para te mostrar. Tá vendo? Ó? Sei. Então, é como se a reta secante, que passa e toca em dois pontos, se transformasse numa reta tangente. Entendi. Entendeu, né? Então, vamos falar agora de uma coisa que a gente falou até esse momento das aplicações derivadas, como é que a gente pode ver. E agora a gente tem que falar, né, da definição. Aí, quando eu mostrar a definição de derivadas para vocês, aí vocês vão perceber que, na realidade, a gente já viu isso algumas vezes. Cadê? Aqui não. Deixa eu ver aqui. Só um momento, pessoal. Estou achando aqui o capítulo aqui, que é o capítulo derivadas, que é o capítulo 7. E vamos lá para a introdução. Não. A introdução ele fala exatamente isso que a gente já falou. E aí vamos ver a definição. Aqui. E aí, dentro de tudo isso que eu já falei para vocês, a gente tem a definição de derivadas, né? Que eu disse a vocês, a derivada é o coeficiente angular de uma reta tangente. E o livro ele define dessa forma, seja f uma função e p um ponto do seu domínio. O limite, f de x menos f de p dividido por x menos p, esse limite é dito a derivada da função.
Aí você pode escrever isso como sendo f' ou df de x, tá? Então, quando se fala em definição, você simplesmente está dizendo, então, que derivada, você está definindo derivada a partir de um limite. Aí você diz que f' de p, isso aqui é uma forma de você escrever derivada, f' de p. Isso aqui é igual a df dp, tanto faz. Df dp não, df dx, tá? Aplicado em p, porque aqui está no p, certo? Aqui também está no p, estaria aplicado no p, no ponto p. Então, a derivada em um ponto, isso aqui é igual ao limite de x que tende a p da f de x menos a f de p dividido por x menos p, tá? Então, guardem que essa definição aqui é a definição de derivada no ponto, tá? Derivada de uma função f' de x igual, né? Você pode escrever f' de x ou df dx sem aplicar o ponto, certo? Isso aqui, na realidade, vai ser o limite de h, que tende a zero, da f de x mais h menos a f de x dividido por h, tá? Então, essas duas formas de você calcular o limite, isso são derivadas. Beleza pura, pessoal? Até aí? Tá claro para todo mundo até aí? E aí, galerinha? Só a definição, tá? Você tá vendo o chat não, né? Ou não? Ah, tá. O Vladimir tá perguntando se o H é igual a x menos p. Eu acho que é isso. É isso mesmo. Ah, tá. É só fazer a substituição h igual a x menos p. Quando você faz essa substituição, né, você consegue sair daqui e ir para cá. Né? Então, ou vice-versa, certo? Só que aí tem um detalhe, Vladimir. Esse daqui, essa primeira parte aqui, é a derivada no ponto. Que é a derivada no ponto. Aqui, você não está aplicando ponto. Aqui é a derivada da função. Certo? Então, você está derivando a função e você está obtendo uma função. Aqui, você está derivando a função, aplicando o ponto e obtendo o resultado. Certo? Normalmente, esse resultado é numérico. Tá claro isso para vocês? A diferença entre essas duas definições? E aí, a partir do momento que você faz isso, né, ele vai também fazer a mesma coisa, tá aqui o f de x menos p, e aí ele coloca quanto é a derivada de x ao quadrado aplicado nesses pontos, né? E aí você vai lá, coloca aqui, olha, f de x é igual a x ao quadrado. Eu quero calcular a derivada disso. Quero calcular a derivada de x ao quadrado. Então, vem aqui, limite de x que tende a p, né? Quem seria esse p? P seria o ponto que você está aplicando. Se você aplicar diretamente no ponto, você está aplicando no ponto. Se você calcular simplesmente a derivada da função, você coloca h. Então, h está tendendo a zero. Aqui você vai colocar f de x mais h menos a f de x dividido por h. Tá? Aí tu vai lá, olha, f de x mais h. Como eu sei que x é igual, f de x é igual a x ao quadrado, x mais h, estou substituindo x por x mais h. Então, f de x mais h é x mais h ao quadrado. Então, você estaria calculando aqui o limite de h que tende a zero, de x mais h ao quadrado, menos x ao quadrado, dividido por h. Tranquilo até aqui, galera? E aí, pessoal, tá tranquilo até aqui? Pessoal, vamos lá, reage. Tá fácil até aqui. Peraí, que eu tô tentando. Tá Eu tentando tô o quê? tentando raciocinar aqui, minha mente é devagar. Vai tomar um café, macho. Café resolve.
Ó, eu vou resolver isso aqui, dando continuidade aqui. X mais h ao quadrado é o quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o segundo ao quadrado, né? E aqui teria aqui menos f de x, que seria x ao quadrado, isso daqui dividido por h. Então, aqui vai ficar limite de h que tende a zero. X ao quadrado cancela com x ao quadrado, né? Então, vai ficar 2xh mais h ao quadrado dividido por h, né? Aí você cancela esse h com esse h com esse h, então vai ficar o limite de h que tende a zero de 2x mais h, né? Como h está tendendo para zero, isso aqui dá 2x. Então, a derivada de x ao quadrado é 2x. Beleza, derivada de x ao quadrado é 2x. Se você quiser calcular a derivada de x ao quadrado, né, aplicado no ponto 1, então o resultado é 2 vezes 1, dá 2. Se você quiser aplicar no ponto 3, o resultado é 2 vezes 3, dá 6. Né? E assim por diante. No caso, aquela primeira definição que o senhor deu, já tem essa embutida, né? A diferença é que lá já sai o resultado. Aqui Isso. sai a função geral. Isso. E aí você aplica o ponto. Belezinha? Não, peraí. Por que ficou x mais h ao quadrado? Ah, não, pera. X mais h... x mais h seria tipo um ponto? É, né? X mais h, onde é que tem x mais h? Aqui, né? Isso. Pronto, é porque eu tô pegando f de x igual... Pera. É porque fica f de x mais h, né? Aí como a função é x ao quadrado... Ah, entendi. Entendeu? Você substitui o x no lugar do x, coloca x mais h. Professor, Certo. Pois não? eu entendi, né? Mas eu só não peguei bem onde se aplica esse 2x, né? O senhor chegou a esse resultado, mas o que é esse 2x exatamente? Esse 2x é o fato de... Como a função é x ao quadrado, a derivada dessa função é igual a 2x. Beleza? Beleza, mas aí no gráfico, como se aplicaria esse 2x? Ah, tá. Aí no gráfico, eu vou fazer aqui para ti, ó. O que é que acontece? Vamos pegar aqui GeoGebra. Certo? Aí eu vou botar aqui para ti, ó. X ao quadrado. Tá? Aqui é a função x ao quadrado. Vou dar um Enter e vou botar agora 2x aqui. Que é a função 2x. Né? Só que aí, se você observar, tá aqui o gráfico aqui dessa função, uma linha, né? E aqui tem x, a função aqui, x ao quadrado. Quando eu olho agora para tipo um ponto x igual como você tem aqui 2x, né? Esse 2x representa o coeficiente angular. Como o coeficiente angular está variando de acordo com x. Essa função aqui em vermelho. É o valor do coeficiente angular que ele está variando de acordo com x. Por exemplo, quando você pegar bem aqui, o coeficiente angular vale quanto? Né? Vale 0, né? Quando x for igual a 0, o coeficiente angular vale 0. Se você traçar uma reta tangente aqui a x ao quadrado, essa reta tangente aqui, ela estaria em 0. Tá? E aqui, o coeficiente angular seria x igual a 1. Então, essa parte aqui serve para você definir, encontrar o coeficiente angular em todos, seria igual a 1 não, seria igual a 2, né? Encontrar o coeficiente angular em todos os pontos da tua função. Certo? Tá tranquilo aqui? Deu para entender isso? Então, no caso, o coeficiente angular seria 2, né? Isso, o coeficiente angular seria 2 aqui em 1. Isso, não, mas não é a reta tangente, entendeu? É o coeficiente angular. Então, 2x aqui seria o coeficiente angular. Para você determinar a reta tangente, aí você, por exemplo, pega, olha, quanto é a derivada de x igual a 1? Né? Em x igual a 1 daquela função. Esse resultado é 2. Beleza. Qual é a reta tangente que passa naquela função, nessa função, em x igual a 1? Aí você vai ter que fazer aquele negócio lá, não sei se você lembra, era y menos y0 é igual ao coeficiente angular x menos x0.
Você lembra disso? Usar a fórmula geral é mais fácil, Sim. não? Qual é a fórmula geral? Assim, aquela y igual a x mais b. Aí tu tem o a, né? É E o tem M, ponto. É mx mais b. mx mais b, né? Aí tu tem o x e o y, que o x é 1 e o y é 2. E o m, tu sabe que é 2x e o x é 1 no ponto 1. Não, o x e o y da função. Quando o x for 1, o y também é 1. Então, isso aqui é 1. Ah, é 1 ao quadrado. Isso, que 1 ao quadrado é 1, Aí o né? m é 2x, fica 2 vezes 1. Isso, mais b, que eu não sei quanto é, e você disse que o b é igual a menos 1, né? Você consegue determinar aqui facinho que o b é igual a menos 1, né? Isso. Aí você teria, então, que o teu y é igual ao coeficiente angular, que é 2 vezes x menos 1. Aí vamos lá, vou lá no gráfico lá de novo, desenhar isso aqui, ó. Você tem 2x menos 1. Olha o que é que acontece. Em x igual a 1, o que foi que aconteceu? Você tem uma reta tangente aqui, ó. Beleza pura? Tá claro isso para vocês? O que foi isso? Eu não entendi o motivo, o porquê. Tá. Isso daí foi pra que foi só pra mostrar o. Vai, diz. Pronto. Você tem essa função, x ao quadrado. Aqui é a derivada dessa função. Se eu calcular a derivada no ponto 1, o resultado é 2. Então, eu calculei a derivada no ponto. Quando eu calculo a derivada no ponto, eu estou determinando o coeficiente angular de uma reta tangente, que é 2. Aí agora eu não quero saber o coeficiente angular, eu quero saber qual é a reta tangente, qual é a reta que passa, né? No ponto x igual a 1, sendo que o coeficiente angular é 2. Entendeu? Eu substituo. A função é essa. O ponto x é 1. Quando x for 1, 1 ao quadrado é 1. F de x também é 1. Então, y é 1. X é 1. Coeficiente angular é 2. Mais o b, que eu não sei quanto é. Faço as contas, determino quem é meu b. Encontrei uma reta. Tá? Encontrei uma reta. Essa reta passa no ponto x. Passa no ponto x igual a 1. Quando x é 1, a f de x também é 1. Então, ela passa no ponto 1. Tá? Aí, eu vou lá no gráfico, desenho essa reta. Quando eu desenhei essa reta, aí você tem aqui o gráfico da x ao quadrado em verde e o gráfico da reta que a gente determinou. E você olha, você observa que essa reta, na realidade, é uma reta tangente. Mas por que ela é uma reta tangente? Porque a gente determinou o coeficiente angular a partir da derivada. Tranquilo? Então, tipo assim, antes a gente traçava reta, tipo, aleatório, igual você estava fazendo lá nos gráficos lá. Agora a gente faz isso com a derivada, que sai a reta matematicamente certa. Isso. Beleza pura? Então, no caso, para descobrir a tangente, Então, a primeiro gente. achar o coeficiente linear, né? É. Vai dar Augusto, diga aí. É Augusto, né? Acho que é Augusto. Pode dizer, meu filho. Cara, tô dando pra falar a pergunta. Então, no Relaxa. caso, naquele ponto. Então, no caso, naquele ponto 1, a reta tangente é aquela que você encontrou, né? Isso. Basicamente isso. Agora, no Basicamente ponto isso. 2 pode ser diferente, então a gente precisa encontrar. É isso? Isso. Isso. E se você tiver uma função diferente? Tá. Se Então, quer você dizer que tiver a derivada ela vai encontrar. Não, pera aí. É uma pergunta pode parecer um pouquinho besta, mas não sei. A pergunta é. Como é que é, gente? A derivada vai encontrar a reta de certa forma geral, que inserindo os pontos ela vai encontrar o coeficiente angular de outras retas tangentes referentes a cada um desses pontos, né? E a derivada, você vai encontrar uma função. Derivada de uma função, você vai encontrar uma função. Quando você aplica o ponto na derivada, você determina o coeficiente angular das retas tangentes em cada ponto da curva.
Em cada ponto da curva você pode construir uma Era reta isso. tangente, né? E é isso mesmo, a ideia é exatamente essa, certo? Ah, agora entendi. O que eu quero falar para vocês é que vocês já calcularam essas derivadas. Todas as derivadas vocês já calcularam. Vocês já mostraram isso quando você está calculando limite. Por exemplo, limite de x que tende a p de x elevado a n menos p elevado a n dividido por x menos p. Vocês fizeram isso aqui, não fizeram? Esse limite aqui é uma derivada, tá? Uma derivada aplicada no ponto. Mas você poderia ter também esse limite aqui. Obviamente, esse resultado aqui é um ponto, é um valor, né? Você também poderia ter o da função, que é o h tendendo a zero, de x mais p elevado a n, menos x elevado a n, dividido por x por h, né? Isso daqui eu estou falando para vocês que isso é uma derivada da função. Você tem a função f de x igual a x elevado a n, tá? E você quer determinar a derivada da função f de x, quanto é. Então, esse aqui é em relação à derivada da função. E esse daqui seria em relação à derivada da função aplicada no ponto. Essa parte aqui. Tá? Mas vocês já fizeram esse tipo de coisa. Eu acho que vocês fizeram. Vamos fazer isso com calma. Ó, suponha que você tem uma função polinomial x elevado a n. Tá? Você quer calcular a derivada dessa função. Sem aplicar no ponto. Calcular só a derivada dessa função. Né? Então, calcular a derivada de x elevado a n. Certo? Aí, para você calcular essa derivada, você simplesmente vai fazer o limite de h, que tende a zero, de x mais h, né? De novo, eu estou substituindo f de x mais h menos a f de x dividido por h. Quanto é f de x mais h? Aí você vai lá e substitui. H que tende a zero, f de x mais h é x mais h elevado a n, né? Menos x elevado a n, que é a f de x, dividido por h. Dividido por h. Tranquilo até aqui, pessoal? E aí, galerinha, tá tranquilo até aqui? Sim. Sim, Eu né? acho que sim. Acho que sim. Aí eu pergunto a vocês, quanto é x mais h elevado a n? Alguém lembra? É x elevado a n, e aí 2xh. Não é 2, né? 2 porque seria o quadrado, tá? Ah, Mas é. você tem razão aqui em dizer que é n, x elevado a n menos 1h, né? Mais n menos 1. Ó, sempre você vai estar aqui, ó, diminuindo um daquele cara ali, ó. Aqui é n menos 2. Como aqui tem 2 fatorial, né? h ao quadrado. Mais, aí o próximo seria n menos 1, n menos 2, x elevado a n menos 3, h a terceira, certo? Isso aqui dividido por 3 fatorial, mais o restante até que aqui o n menos n, né, que daria 0, e o h elevado a n. Beleza até aí? Tá tranquilo até aí? Tranquilo não, né? Mas a gente releva. Mas vale a pena fazer isso daí? Se vale a pena fazer isso aqui, existe outra forma de você fazer isso aqui, que é usando o binômio de Newton. Tá? E existe outra forma de você fazer isso aqui, que é usando fórmula da método da dedução, né? Então você faz para um... logaritmo, não. Hã? Não tem como fazer logaritmo, não. Não, logaritmo dá mais trabalho. Por exemplo, logaritmo dá mais trabalho, bem mais. Tá. Eu entendo que você está dizendo para mim, olha, aplica o logaritmo aí dos dois lados aí e vê o que dá. Se você aplicar o logaritmo ali, não, dá mais trabalho. Bem mais trabalho. É mais fácil assim. Você vai perceber, olha, veja só. Veja só o que vai acontecer aqui.
Você está pegando esse cara aqui e está tirando x elevado a n. Quando você tira x elevado a n, você cancela isso, não é? Beleza? Sim. Você cancelou isso. Você está dividindo todos os outros termos por h. Então, esse cara você está dividindo por h. Aqui você está dividindo por h. Você está dividindo por h. Você está dividindo por h. Esse h aqui é cancelado. Esse h aqui fica h, né? Porque você só tira um h. Aqui fica h ao quadrado. Aqui fica h elevado a n menos 1. Tudo bem até aí? Tá claro isso para vocês até aí? Sim. Sim. O h está tendendo a zero. O que é que significa dizer que aonde tiver h vai para quanto? 0. Então, qual o termo que sobra? N vezes x elevado a n menos 1. Beleza? Gente do Nossa, aí céu. é pra provar as regrinhas que nós vamos ver, né? É. Olha aí, mas. Né? E tem a forma de você mostrar isso por binômio de Newton, né? Bem mais elaborado do que isso aqui, mas enfim. Então, veja que uma função polinomial do tipo f de x igual a x elevado a n tem uma derivada do tipo n x elevado a n menos 1. Vamos lá, de novo. Quanto é, se eu disser para você logo de cara, certo? É x ao cubo. Quanto é a derivada de x ao cubo? 3x ao quadrado. 3x ao quadrado. Né? Olha, desceu o n, desce de baixo e diminui 1 em cima. F de x igual a x elevado a 3 sétimos. Quanto é a derivada disso? Três sétimos x elevado a 3 sétimos menos 1. Só que eu não sei quanto é. 3 sétimos menos 1. 3 sétimos menos 1. Menos 4 sobre 7. Menos 4 sobre 7. Ou seja, Coloca o vê. coeficiente na frente do x. Coeficiente na frente do x. Do lado esquerdo, quer dizer. Coeficiente do x. Tá aqui não. 3 sétimos? Não, tipo, f de x igual a 2x elevado a 4. Ah, sim. Ah, sim, Opa. beleza. Vamos botar aqui 3 quintos x elevado a 5 terços. Como é que fica? Multiplica o 3 quintos pelo 5 terços. Multiplica o 3 quintos pelos 5 terços. E agora? X elevado a 5 terços terços. menos 1. 5 terços menos 1, que é 2 terços. 2 terços. Cancela esse cara com esse cara, né? O 5 cancela com 5, o 3 cancela com 3, fica 1. Então ficaria x elevado a 2 terços. Qual a dificuldade, então, pessoal, de fazer algo desse tipo? Do X, né? Do X elevado a alguma coisa, mas nos outros aí. Calma, cara, calma. Eu vou complicar ainda, mas se você tiver uma função polinomial, né? A função polinomial, Já. a derivada. Pois não. No Não, caso, Will. esse 3 sobre 5, por que ele fica na frente? Esse daqui, porque você repete esse cara Aham. aqui. Esse cara aqui você não está derivando, não. Você repete. É como se você estivesse calculando o limite de uma constante. Ah, tá. Entendeu? Você repete ele, aí você calcula somente a derivada da função. Essa derivada da função for zero, o resultado é zero, né? Tá? Ou seja, se você tiver uma função do tipo, vou botar aqui só 3 quintos, ou seja, que é uma constante. Né? Quanto é a derivada disso? Três quintos. 3 quintos? Né? 3 quintos é a mesma Ai. coisa de x elevado a zero, não é? Peraí, é aquela mesma fórmula? É. É. X elevado a zero não é 1? Não posso escrever dessa forma, não pode? Não. Ai, gente. Não, pera. É. Aquela mesma E fórmula. aí, É quanto é a a mesma derivada da fórmula, função, né? que é constante? Ah, tá, pera. Ah, então é zero? É isso Ah, mesmo, cara.
Ah, Eu acho tá. legal. E se for tipo assim, tipo, x elevado ao quadrado sobre x elevado ao cubo? Tá, e você tá facilitando a vida, né? Mas se você disser assim, que é x elevado ao quadrado mais x ao cubo mais 1, né? Que eu não posso dividir, aí a derivada não é somente aquilo. A gente tem que usar uma regra chamada regra do quociente, tá? E aí a gente vai aprender depois. Próxima aula, provavelmente a gente vai aprender isso. Temos a regra do quociente, a regra do produto, né? Que é o produto de funções, por exemplo, x vezes seno de x, né? Regra do produto. E temos a regra da cadeia, que é a principal, tá? Que é a derivada de uma função composta. Então, essas três regras aqui são as regras que a gente vai aprender nos próximos capítulos, vai aplicar elas e vai conseguir resolver as derivadas de qualquer uma das funções, né? Seja ela como for. Hoje eu quero focar no seguinte fato, da gente pegar, olha, a gente calculou a derivada de uma função polinomial, x elevado a n. E eu pergunto a ti, quanto é a derivada da função e elevado a x, por exemplo, função exponencial, né? E aí depois a gente vai calcular da função periódica, né? Da função seno trigonométrica, né? Seno ou cosseno. E depois calcula a derivada de uma função logaritma. Depois calcula a derivada, eu quero calcular a derivada de funções isoladas e depois juntar elas, entendeu? Tá claro isso para ti? Mas se tiver assim, a gente vai usar a regra do quociente, né? E aí aqui seria a função racional, né? Para resolver a função racional, a gente tem que usar a regra do quociente. A gente faz isso depois. Mas vai dar certo. Se você tiver uma função do tipo e elevado a x, quanto é a derivada dessa função? É fácil entender que a derivada da função é o limite de h que tende a zero, da f de x mais h, f de x mais h, menos a f de x, dividido por h, tá? Então, isso aqui vai ser f' de x igual ao limite de h que tende a zero. Quanto é f de x mais h, hein, pessoal? F de x é igual a E elevado a x. Quanto é f de x mais h? É elevado a x mais h? Correto. E elevado a x mais h menos a f de x, que é E elevado a x, dividido por h. Vamos deixar isso aqui registrado. Você vai usar a propriedade da função exponencial, que isso aqui é a mesma coisa se E elevado a x vezes E elevado a h menos E elevado a x dividido por h. Coloco E elevado a x em evidência. Então, vai ficar E elevado a x vezes o limite de h que tende a zero, de E elevado a h menos 1 dividido por h. Quanto é esse limite aqui, hein? Isso daí é ln de A. ln de E, que vale quanto? 1. Então, o resultado final ficou E elevado a x. Beleza pura, Aí daí? não vale, mano. Se dá esse giro todinho pra ser elevado a x, né? Exatamente. Se a Não. função... Poxa, a derivada é a mesma da função. É isso mesmo. Tá? Aí eu não vou colocar, por exemplo, 2 ou 3 aqui em cima, porque isso aí a gente tem que usar a regra da cadeia. Projeta aí no GeoGebra, por favor. O Projeto, gráfico é elevado a x. cara, é elevado a x. Aqui o gráfico. Aí, você quer calcular uma reta tangente, é isso? É, porque no caso é elevado a x também, né? Mas veja bem, E elevado a x é o valor do coeficiente do angular. coeficiente, aí pronto. Por exemplo, se você pegar E elevado a x em x igual a 1, né? Em x igual a 1, a derivada aplicada em 1 é a exponencial, certo? Aí só você, vamos pegar mais fácil, vamos pegar zero, né? E elevado a zero, porque E elevado a zero é 1. Pega mais fácil. E elevado a zero
esse resultado aqui é 1. Então, o coeficiente angular é igual a 1. Aí você quer determinar a reta, você lembra que você colocou lá? É y igual a mx mais b. O y, para quando o x for igual a 1. X é igual a 1, o y é e. Então, isso aqui é e. É igual ao m, que é 1. X é 1, mais o teu b, que não sabe quanto é. Aí tu aí mostra que teu b é igual a e menos 1. Né? Substituindo, então, teu tem y igual a x mais e menos 1. Beleza por até aí? Beleza. Aí eu vou vir aqui e vou botar y é igual a x mais e menos 1. Eu não sei se ele está reconhecendo. X igual a... Tá reconhecendo não, esse cara não. É 2.7, né? Vamos botar aqui 2.7. Como é menos 1, vamos dar 1.7. Que porra é essa? Aí tem que ajeitar a outra, né? Não, também? Não, precisa não. A outra já está ajeitada. Será que eu estou enganado aqui em alguma coisa aqui? Deixa eu ver. Ah, tá. Tá. Eu cometi um erro besta. O x é igual a 0, cara. Tô pegando x igual a 0, tá vendo? X igual a 0. Quando for 0, o y é 1. Então, y é 1. Isso aqui é igual ao m, que é 1. Vezes o x, que é 0. Mais o teu b. Então, teu b é igual a 1. Entendeu? Eu cometi um erro besta. Eu fiz o x igual a 1. E aí, isso aqui vai ficar algo do tipo y igual a x mais 1. É isso mesmo? É, né? O m é igual a 1, o b é igual a 1, x mais 1. Aí, vamos lá, x mais 1. Olha aí. Certo? No ponto 0, tá aqui a reta tangente. Beleza pura? Beleza. Né? E assim vai. E assim continua. Aí não, se você colocasse que era 1, aí você teria f de 1. F de 1 é igual a e. Aí, quando x for igual a 1, o y também é igual a e. Aí aqui vai ficar e igual a e, que é o m, né, vezes o x, que é 1, mais o b, ou seja, b é igual a 0. Né? Então, b é igual a 0. Logo, você teria y igual a e vezes o valor do x. Né? Isso em x igual a 1. Vamos ver se ele reconhece, cara. Igual a x. Tá aí. Reconheceu. Viu? Belezinha? Professor, Pois não, meu filho? no meu caso, como foi que o senhor encontrou o valor de M? O valor de m é sempre a derivada naquele ponto. Tá? O valor do coeficiente angular, né? É sempre isso. M é igual ao coeficiente angular, ou seja, M é a derivada da função no ponto que você está escolhendo. Derivada da função no ponto. Certo? Beleza pura? Professor, então a regra desse aí é tipo assim, A elevado a B, a derivada é A elevado a B vezes log de A. Não. Não necessariamente, tá? Se você tiver A elevado a x e quer calcular a derivada, você vai ter que aplicar algo do tipo ln de E elevado a x, né? Ou que vai ser algo do tipo E elevado ao ln de ax. Aí você vai ter E elevado a x ln de A. Né? Aí você calcula a derivada disso aqui, usando regra da cadeia, que vocês não aprenderam ainda, né? Mas eu vou só falar para você, comentar como é que seria. Né? Aí isso aqui vai ser a própria função, que é elevado a ln de A,
x é elevado a x vezes o ln de A, vezes a derivada do que tá em cima, que daria ln de A. Então, isso aqui vai dar A elevado a x ln de A. Pois é, tá tipo isso aí. Tipo isso aqui, né? Pois é, tipo isso aqui mesmo. Só que aqui tava dando, tipo, eu tava fazendo o Wolfram Alpha, tipo, alguns exemplos, pra ver se seguia essa regra. Aí dava o log normal, não dava o LN. Entendi. Não, mas aí... não sei, não. Mas aí teria que ter base 10. Não, eu prefiro colocar o LN mesmo. É mais seguro. E a outra forma de você mostrar isso aqui é você usar o limite, né? Que é o limite de h que tende a zero, de a elevado a x mais h, né? Menos a elevado a x, dividido por h. Isso aqui você coloca a elevado a x em evidência, aí ficaria o limite de h que tende a zero, de a elevado a h, menos 1 dividido por h. Quanto é esse limite aqui? Quanto é esse limite aqui? LN de A. LN de A. Acabou, né? Beleza pura? Essa é uma forma de você fazer, né? Bom, pessoal, aí eu vou pedir para vocês darem uma estudada por fora, né, das seguintes derivadas, né? Derivadas das funções trigonométricas. De forma isolada, tá? Não precisa pegar algo mais bruto, não. Trigonométricas e função logarítmica. Tá? Então, dê uma olhada na função seno, quanto é a derivada da função seno de x, quanto é a derivada da função cosseno de x, quanto é a derivada da função ln de x. Que horas são? 9h34. Lembrando que vocês já calcularam esse tipo de coisa, certo? Limite de h tendendo a zero, do seno, ou vocês calcularam na realidade, foi x que tende a p, isso na prova de vocês tinha. Seno de x menos seno de p, dividido por x menos p, tá? E vocês mostraram que isso aqui era igual ao cosseno de p. O limite de x que tende a p, cosseno de x, menos cosseno de p, dividido por x menos p, e vocês mostraram que isso aqui era igual a menos o seno de p, tá? Então, veja que eu estou dizendo para você que a derivada da função seno de x é o cosseno de x. A derivada da função cosseno de x é menos o seno de x, certo? Isso vocês fizeram esse tipo de coisa já. Então, continuem estudando, né? Revisem essa parte. E aí, a próxima aula, a gente termina essa parte e fala das regras de derivação, né? Tranquilo? Aí quando você fala das regras, o pessoal Vai não. trabalha todinho, aí quando fala das regras, facilita tanto a Maria. Facilita, mas Toda vida é assim, né? Viu difícil. toda vida a gente vai fazendo essa brincadeira, né? Matemática é sempre assim. Só que tem algumas coisas aqui em derivada, conteúdo derivado, que vai precisar de muita leitura. Eu vou sair logo daqui, tá? Vai precisar de muita leitura, né? E, na realidade, interpretação. Aqui está a derivada da função x elevado a n, e elevado a x e o ln de x, as funções trigonométricas, tá? Então, dê uma olhada nessa parte aqui, que o livro já demonstra isso. E aí, tem as regras de derivação aqui, que eu vou passar isso para vocês, né? Regra da cadeia, né? Que tem um negócio interessante. E aí tem um negócio que ele começa a colocar aqui, que é, por exemplo, quando você começa a falar das aplicações. Então, quando ele começa a falar das aplicações, você precisa interpretar aquilo que você está lendo. Né? Por exemplo, um ponto move-se ao longo do gráfico, tal, de tal modo que sua abscissa varia com velocidade constante. Qual
quando x igual a tal, a velocidade da ordenada. E aí, como é que tu determina isso sem saber física, só usando as ideias de cálculo? Né? O ponto se move ao longo do gráfico, tal, assim, assim, assim. Então, esse tipo de coisa a gente ainda vai aprender, né? E aí, esse tipo de coisa aqui que é a maior dificuldade dos estudantes, não é em relação a calcular as derivadas. Calcular as derivadas, depois que aprende as regras e sabe fazer isso tudo bem direitinho, vocês vão perceber que é fácil, é tranquilo. Já, quando você fala de interpretação, é outra história. Por exemplo, você pegar aqui, capítulo 9, eu acho, tem uma parte que ele coloca, por exemplo, você tem uma esfera e você quer escrever nessa esfera uma pirâmide. Qual o maior volume possível que você pode colocar na pirâmide, dentro da esfera? Então, você determina isso, por exemplo, via derivadas. Isso é bem interessante. O capítulo 9 vai falar da construção de gráfico. Então, ele te dá uma receita de bolo para tu construir um gráfico usando derivadas, né? E aí, essa parte é a parte que os estudantes têm mais dificuldade. Então, o conteúdo de derivadas é dividido em 3 tópicos, basicamente. Um tópico relacionado a calcular derivadas, um tópico relacionado à interpretação e outro tópico relacionado à construção de gráficos. E essa é a parte difícil, é a parte de interpretação. Deixa eu ver aqui. Eita. Isso tudo em pouco tempo. Muito pouco tempo. Bom, deixa eu parar aqui a gravação aqui. Interromper aqui. Dei uma estudada.